Oi, eu sou o João. Oi, eu sou a Luana. E essas são as 5 melhores invenções ou utilidades da contemporaneidade. Que chique, João. Você gostou? Nossa, que linda! Você gostou? Queria só fazer um preparo aqui. Eu estabeleci uma regra pra Luana que tem que ser 5 coisas úteis, mas assim, né, tem que ter um limite, porque me incomoda muito pessoas que não sabem brincar dessas 5 coisas. Porque vira e mexe tem essas trends de Instagram principal. Agora é TikTok, né? Mas eu sou velho, eu sou do Instagram. Então, que colocam assim, 5 coisas que eu não suporto. Aí todo mundo brincando direitinho, colocando, sei lá, calor, cravo, coentro. Aí chega a Madre Teresa, a chata, que não sabe brincar, e coloca 5 coisas que eu não suporto. Guerra, fome. Ai, chata. Chegou a... Jura? Jura? Tem que ser coisas, né? A gente não vai falar aqui 5 coisas úteis da contemporaneidade. Medicina. Até porque isso poderia ser contestado, né? A medicina é boa, os médicos... Acho bom você parar. Achei que você ia falar que até porque é polêmico. Tem gente que vai discordar de que a vacina é algo positivo. É positivo, João? Eu acho. A gente aqui em casa ficou enrolando, não tomamos a vacina de gripe, passamos as 2 últimas semanas cancelando e adiando, e agora Rafael tá ali no quarto, derrubado de gripe. É o que acontece com os antivacinas, Luana. A vida já ensinou isso. É isso, merecemos. Eu ainda não adoeci de gripe. O resto que eu podia ter, eu tô tendo. Assim não vai dar pra assinar tua carteira, vive bichada. Eu não estou gripada, mas Rafael tá, então assim, casamento é isso, né? A chance... É grande. Confiamos no seu sistema imunológico, Luana. Por favor, torçam por mim. Você tem sangue de Maria Bonita. Eu coloquei em 5º lugar uma invenção muito singela e eu acho que as pessoas não dão o crédito pro quão revolucionária ela foi. Eu não sei nem o nome exatamente daquilo, mas é aquele misturador a pilha para misturar líquidos, tipo achocolatado, whey. Gente, aquilo é maravilhoso. Cadê o Nobel de Física que não chega para esse homem ou para essa mulher que inventou isso? Para essa equipe, porque deve ter sido uma equipe gigantesca para inventar isso. É incrível, Luana, você nunca mais vai tomar o seu achocolatado com bolinhas. E a gente já passa por tanta coisa nessa vida, né, João? Pra ter mais esse desafio. Ai, por favor, aquela humilhação, batendo a colher ali naquele copo interminável, e aí vai tomar cheio de gruminho ali. Gente, aquilo, olha, e é uma invenção democrática, porque ele atende as crianças tomando ali o Toddy, o Nescau, ele atende aos senhores e senhoras tomando ali a vitamina, o pozinho, uma vitamina C, quem nunca. Ele atende os monstros de academia, porque você pode usar para misturar o seu whey, sua creatina. Eu acho aquilo incrível. E barato, viu, Luana? O meu eu comprei foi R$12, gente. R$12? R$12, você acredita? Minha gente, tô chocado! Eu vou continuar aqui no campo da gastronomia, das bebidas, e vou colocar água com gás. Olha! Eu acho uma invenção importante. Como que aquele gás vai parar dentro da garrafa? Essa é uma das grandes questões da minha vida. E a água com gás, eu acho que ela cumpre um papel de rito de passagem. A partir do momento que você passa a gostar de água com gás, é o seu momento de senhora. Você está passando por uma transição na sua vida, né? E além de que você tem aquele momento de maior diálogo com o garçom, né? Eu gostaria de uma água com gás ou sem gás, né? Você já consegue ampliar ali a conversa. Então, vejo muitos benefícios na água com gás. Daqui pra frente é só pra trás, né, Luana? Não sou você, sou senhora. Quando você começa a gostar de água com gás, se pedir um limão, então, aí acabou. Espremido. E você sabe que tem 2 tipos de água com gás, Luana? Que tem uma diferença? Não. Tem a água com gás e a água gaseificada. E não é a mesma coisa. Eu não sei qual é qual agora. Mas uma, ela é naturalmente com gás. Ela é extraída já da natureza e ela já tem gás. A outra, o gás é injetado, não sei qual a palavra, qual o verbo, ele é colocado. Não era... Deus não fez a água daquele jeito, foi o ser humano que fez. Me parece, pela semântica, tô arriscando aqui, que talvez gaseificada seja artificial.
o gás colocado artificialmente. E a com gás, ela já nasce ali daquele jeito. Digam nos comentários se vocês sabem a diferença. E se faz sentido o que eu falei, porque vai que é uma lenda urbana. Sim, eu tô achando água com gás na natureza meio esquisita, mas o João já me surpreendeu outras vezes. Que isso, a natureza é cheia de gases. Ai, eu achei tão bobo. Seu quarto lugar, João? O meu quarto lugar, deixa eu ver, eu acho que eu tava muito cozinheiro também, quando eu tinha acabado de fazer almoço. Eu coloquei outra invenção maravilhosa, que é a chaleira elétrica, Luana. Que maravilha aquilo, gente. Com uma tomada, uma garrafinha, você tem água fervente em, assim, segundos. Sem se arriscar por fogo em casa. Acho aquilo que estou usando água quente para tudo. Que eu acho que é uma transição também na nossa vida. Quando você começa a usar receitinhas para limpar a casa, né? Você não usa só os produtos de limpeza. Você começa assim, não. Roupa branca, você deixa de molho na água morna com vinagre e bicarbonato, ao invés de usar só o alvejante. Porque o alvejante, ele amarela a roupa. Aí, minha senhora, 85 anos que você tem. Me sinto assim, uma lavadeira do Alentejo, sabe? Esfregando a roupa na pedra quando eu faço esse tipo de coisa. Só que adaptado para o século XXI. Eu não sabia que existia chaleira elétrica, então eu tive esse momento de ir na casa da minha prima e colocar uma chaleira elétrica no fogão. Peço desculpas para a sociedade, eu fiz isso. Por que você está chorando? Porque eu sou muito burra. Estragou, né? Provavelmente. Estragou, derreteu. Plástico não se dá muito bem com fogo, parece. Não. Muitas coisas não se dão bem com fogo. E me parece que o fogo não é uma invenção moderna. Já tá aí, ó. Não, eu ia colocar aqui invenções contemporâneas do meu tempo. O fogo, a roda, Não pode. a letra, o alfabeto. Mas achei esse limite aí interessante. E, além de tudo, ela tem uma travinha. Eu acho ela maravilhosa. Quando a água tá fervendo ali muito tempo, ela desliga. Do tipo, esse imbecil vai pôr fogo na casa dele. Eu tenho que desligar aqui, senão... A prova de idiotas, né? Acho bom. Acho incrível. Se liga, caralho! Em quarto lugar, eu coloquei o fone de ouvido. Qualquer tipo. Eu fico muito me questionando assim, como que as pessoas há 200 anos atrás escutavam música no metrô? É do jeito que elas escutam até hoje, no ônibus, sem fone. E obrigando todo mundo, 7 horas da manhã, a ouvir aquelas músicas ou as próprias conversas, porque a população não tem muita noção de público e privado, Luana. Ah, mas as conversas eu gosto. Eu tenho já contei aqui, eu acho, antes, mas eu tenho essa mania de escutar conversas alheias, gente. Eu adoro, não me orgulho disso. Não, eu me orgulho. Porque eu acho que se a pessoa está falando em voz alta, ela quer que todo mundo saiba. Se fosse algo privado, ela falava em casa, em voz baixa. A partir do momento que ela está abrindo ali, eu já vi término de relação em ônibus. Eu já vi uma pessoa acabar de fazer uma ligação para o trabalho, ligar para o colega para falar mal do chefe, da chefe. Acho assim... que segredo não é o caso aqui. E eu amo frases fora de contexto, assim, eu tenho uma preferência. Eu posso falar um palavrão, João? Deve. Vocês estão preparados para palavrão essa hora? Mas a minha frase favorita, eu vi uma moça uma vez falando para uma amiga, eu daria o cu por um bolo de chocolate. Eu não gosto muito de palavrão. Eu acho vulgar. É isso. Qual é o seu terceiro? Você não vai acreditar. Fone de ouvido. Olha, João, muito gêmeas. Sinergia. Mas eu especifiquei, eu acho que eu já falei aqui. Inclusive, só um parênteses, eu e Luana temos a leve impressão de que a gente já fez um top 5 muito parecido com esse. Isso ia acontecer, gente. Uma hora ou outra a gente ia repetir isso aqui. E eu me lembrei quando eu coloquei o fone de ouvido sem fio. Porque eu acho que eu já preguei a palavra do fone de ouvido sem fio aqui. Eu acho que ele tem um lugar, eu acho que ele não é universal, acho que é um esquema de pirâmide. Quem tem um fone sem fio tem que ter um com fio também, porque eles são para situações diferentes. Mas eu sou muito estabanado. Então eu sou aquela pessoa que eu já perdi fones e celular, já caiu, não perdi o celular, mas já caiu, já tive problemas, porque o fio sempre agarra numa maçaneta, cozinhando, aí vira panela, aí vira um negócio, aí quebra copo. Na academia, sempre dou aquele tranco e volto para trás, sabe? Por conta do fio que enrosca em algum lugar. E o fone sem fio simplesmente acabou com isso. Eu sou adepta dessa religião também. Aqui tem informação! Em terceiro, João. Em segundo, não? Acho que o meu é o terceiro.
Terceiro, João. João quer Terceiro? tirar aqui um lugar do meu top Desculpe. 5. Tá querendo me silenciar. Matemática não é meu forte. E em terceiro eu coloquei o tênis. O tênis. É uma grande invenção. Como que a gente fazia trilha de salto alto, de chinela? Não dá. Então eu acho que o tênis é uma grande invenção. Só tenho um tênis, só uso tênis. Eu me sinto pessoalmente ofendido todas as vezes que uma mulher encontra comigo, ela não está de salto alto, Luana. Eu acho que é uma obrigação. Eu obrigo a Luana a calçar salto alto para ela gravar este podcast. Eu acho que é um grau de avanço social que a gente não pode retroceder, sabe? Falou o homem de regata. Mas aí o que eu posso fazer? Se a sociedade é assim. Blá, 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 eu tô cheia. Seu segundo lugar é regata, João? Não, o meu segundo lugar é também aspectos domésticos. Eu tô muito senhora aqui. É a panela ou as panelas com fundo de cerâmica antiaderente. Que invenção maravilhosa aquilo, Luana. E eu tô pessoalmente aqui contemplado porque recentemente eu ganhei um conjunto de uma amiga dessas panelas. E aí cozinhar virou uma grande alegria, gente, porque nada agarra na panela. É uma paz. Para lavar é super rápido. Para cozinhar você não precisa gastar ali 3 litros de óleo para o negócio não grudar. É incrível. Compre você também. Precisamos de um patrocínio de panela. Precisamos. Em segundo lugar, eu coloquei a comunicação instantânea por mensagem de texto. Nossa, que formal. Porque Deus me livre ter que falar com todo mundo. O texto é mais rápido, mas já existia a carta, né? Mas a carta não é instantânea, a não ser que você seja um estudante de Hogwarts. Então, a mensagem de texto ali... Podia ter parado no SMS, eu não tenho bem certeza se o WhatsApp foi uma boa ideia, mas fica aí o meu registro. Muito bem. Sabe o que eu coloquei em primeiro lugar, Luana? Preparem-se. A invenção sem a qual eu nem estaria aqui hoje. Eu não existiria, eu não seria um adulto funcional. O despertador. Como que as pessoas faziam sem despertador, né? Olha, eu não seria ninguém. Eu não teria... Porque assim, eu não sei brincar de dormir, né? Eu durmo e assim, se eu dormir sem despertador, gente, não importa. Eu posso estar vindo de uma semana em que eu dormi 8 horas todos os dias. Se eu deitar e dormir sem despertador, eu vou dormir 12, 13 horas, tranquilamente, assim, ó, como se fosse um bebê. Então, eu não conseguiria ter uma vida se não fosse o despertador. Para me garantir que eu acordaria no dia seguinte. Brinca de sonoleta russa, né? É, sim, cochileta russa. Vou dormir mais um pouquinho e vou ver a hora que eu acordo. Tem uma curiosidade também, eu já vi outra lenda urbana. Hoje eu tô aqui... Fonte Arial 12. Fonte. Não foi preciso. Mas eu já vi na internet, tudo que tá na internet é real, né? É correto, eu já aprendi. Mas que existia um despertador antigo para vela. Você já viu? Que era, eu não sei como é que eu vou explicar isso, mas quem estiver ouvindo, dá um Google. Era tipo você colocava um anel na vela, não vou fazer o gesto aqui que vai soar meio pornográfico, mas é um anel de metal que você encaixava na vela, e ela tem um mecanismo tipo com uma molinha, que quando a vela chegasse ali naquele ponto, ela fechava e apagava a vela. Então dava um clockzinho assim, puff, mas assim, gente, um clockzinho para eu acordar... Haja clock para me acordar. Mas na verdade eu acho que não era só para despertar, era mais para economizar a vela, para a vela não ficar queimando ali infinitamente. Eu acho que tinha mais o efeito de queimar a vela, e depois isso foi desenvolvido e tinha coisa com sino, com algum barulho maior, que aí te acordava também dentro de um período. Você sabe que eu tenho gatos, né? Então eu já não acordo mais com despertador há muitos anos, eles já cumprem esse papel. Mas eu amo despertador, eu sou da pessoa... Existem 2 tipos de pessoas, né? A pessoa do despertador e a que não é do despertador. Eu coloco o despertador para tudo. Então eu vou ler 1 hora, eu coloco o despertador para 1 hora. Eu vou cozinhar, eu coloco o despertador para eu não me perder no tempo. Eu coloco para tudo assim, o dia inteiro eu vou colocando despertador. Coitado de Rafael, que fica escutando barulho de despertador o dia todo. E olha que eu fui generoso, porque a gente tá falando de despertador, mas imagina a vida sem relógio, que loucura que não era isso, gente. Impossível! Agora, você sabe que nas escolas a gente voltou a fazer igual os fenícios, né? A gente tá tendo que olhar no relógio analógico. De parede, porque agora não pode mais celular. Não pode mais, graças a Deus. E aí prejudica muito o meu primeiro lugar aqui que eu coloquei.
Meu primeiro lugar, a maior invenção da contemporaneidade, que é o meme. Ah, sim. Que é uma forma de expressão, né, João? É a voz da nossa geração. O que seria de nós sem os memes? Eu poderia colocar várias coisas aqui. Eu acho que os emojis também cumprem um papel social muito importante. Mas nada como um bom meme para te alegrar, para te acordar, para te mostrar a realidade. Eu só me comunico por meme, Luana. Eu mando memes o dia inteiro pros meus amigos. E figurinhas do WhatsApp. Figurinhas do WhatsApp também. E Fernanda Torres, uma grande pensadora do século XXI, disse, né, que ela considera o meme uma forma muito elevada de arte. Eu não lembro exatamente qual o adjetivo que ela usou, mas uma forma excepcional de arte, alguma coisa nesse sentido. E o que ela tem? Razão, mais uma vez. Sempre enaltecendo Fernanda Torres aqui. Sabe de que eles me chamam? De Queen! E é isso, né, João? Acabamos o nosso top 5. Acabamos. Eu achei que você ia falar, acabamos o episódio? Eu ia falar, nossa, vai. Tá quase isso hoje, viu, gente? Por que nós estamos falando de 5 invenções úteis da contemporaneidade, Luana? Porque a gente vai trazer para esse programa, peço a todos calma, respirem fundo, isso aqui é um momento histórico, é um tema jamais abordado na internet brasileira. A gente vai fazer um top 5 de livros contemporâneos. Nossa! Uau! É muita criatividade. E a gente nunca fez isso aqui. A gente fez de autoras contemporâneas. Diferente. Totalmente diferente. Agora é autores, vale para homem e para mulher, olha que inclusivo. Autoros. Não tem nenhuma outra regra, além de ser contemporâneo. É para todos. E o que é o contemporâneo, Luana, eu te pergunto? Eu tentei colocar livros dos últimos 10 anos aqui. Entendi. O autor tem que estar vivo? Por que você escolheu um que ele tá morto? Morreu. Desculpa. Não. Só para eu saber se as regras estão de acordo, que a gente pensa aí de contemporâneo. E se eu não me engano, o outro top 5 que a gente fez no passado era de autoras brasileiras contemporâneas. É mais específico ainda. Você vê que em 2024 a gente tinha muitas regras. Agora em 2025 a gente tá... Sem as mãos. O que você quiser falar, tá bom. Gravar já tá difícil. Colocando regra, então... E hoje a gente vai dar uma outra roubadinha, né? Vamos. Tá difícil, Luana. Tá difícil acompanhar isso daqui. Retiro o que eu disse, peço escusas. A gente já explicou no último episódio postado que a gente tá doido aqui, a gente tá tentando equilibrar todas as diferentes prateleiras e estantes da nossa vida. Olho tremendo, tá uma tristeza. Mas a gente tá quase conseguindo. A gente tá em vias de se reequilibrar, só que a gente precisa de mais uma semaninha. Vem aí, hein? Vem aí. A gente vai dar uma roubada que a gente já deu antes, mas a gente vai falar de um livro aqui hoje. Faz parte do top 5, é deste tema, de autoria contemporânea, mas a gente vai falar de um livro só, porque acaba sendo um episódio mais fácil de gravar, mais fácil de editar. E aí, a partir da semana que vem, se Deus quiser, a gente volta à programação normal. Vem aí, hein? É isso, gente. Mas também é um livro que eu li, que a gente vai falar hoje, e que é um livro que, além de cumprir este papel de nos ajudar com a organização e cronograma do podcast, é um livro que eu achei muito interessante mesmo. Eu acho que ele merece um capítulo à parte aqui, um episódio solo, porque eu quero muito compartilhar essa leitura com vocês. Então eu acho que cumpriu aqui 2 objetivos nobres. Vamos lá, então. É um livro que... E Luana, só um adendo aqui, Luana, mais uma vez, carregando este podcast nas costas, porque ela vai falar de novo. O último episódio foi o da Chimamanda, que ela também conduziu sozinha, aí a gente fez outro episódio com o Pachinko, né, o episódio em comum, que é o que você ouviu semana... Eu tô aqui articulando mentalmente, gente, porque a gente tá gravando no mesmo dia, então para mim tá um raciocínio aqui muito complexo. Mas você que nos escuta já deve ter ouvido o último episódio de Pachinko, e de novo agora Luana vai falar sozinha. Eu estou aqui só contemplando e aplaudindo esta rainha. Mas dessa vez é um livro bem curto, então basta um parabéns sutil. Um pequeno parabéns. É com você, Luana. Gente, vou falar para vocês de um livro chamado Dono das Palavras, de autoria de Yamaluí Kuikuro Mehinako. Nome muito fácil. Espero que eu tenha pronunciado
razoavelmente bem, perfeito com certeza não foi, mas depois eu falo mais desse autor para vocês. E ele foi publicado pela Todavia ano passado, em 2024, então veja que é muito contemporâneo. Eu estou aqui cumprindo a regra à perfeição. E esse livro, gente, é um livro de não ficção, é um relato que fala sobre a vida de um homem chamado Naruco Ikuro. Ele foi um dos primeiros indígenas do Xingu, da terra do Xingu, a aprender a língua portuguesa, isso antes até da chegada dos irmãos Vilas Boas à região. E por conta disso, por ele conhecer o português, depois eu também falo mais sobre isso, ele foi uma figura muito importante na criação da terra indígena do Xingu. Ele teve um papel ali bem importante. E esse livro, ele é escrito pelo neto do Naru, pelo Yamaluico Ikuro Merinako. E aí, eu já vou ir para o livro, mas eu acho importante dar uma contextualizada antes. Eu não vou passar muito tempo aqui falando sobre os Vilas Boas ou sobre o Parque do Xingu, mas até para a gente saber mais ou menos do que a gente está falando, onde que a gente está pisando com essa história. Rapidamente, gente, a terra indígena do Xingu, uma das reservas mais importantes, mais famosas do mundo, é um lugar gigantesco. O parque tem mais de 2 milhões de hectares. Vivem cerca de 14 etnias lá, e ele foi criado em 1961, durante o governo do Jânio Quadros. Muitas pessoas foram muito importantes para a criação dessa terra indígena, é a primeira terra indígena homologada pelo governo federal, tem essa importância histórica. Vários nomes foram muito importantes, inclusive o do Naru, que a gente vai falar daqui a pouco, mas a gente geralmente acredita a criação desse parque aos irmãos Vilas Boas e ao Darcy Ribeiro, o antropólogo, que na época era funcionário público, ele trabalhava no Serviço de Proteção ao Índio, nomenclatura da época, tá, gente? E como eu disse, eu não vou passar muito tempo aqui, mas só para citar rapidamente os irmãos Vilas Boas, são figuras que eu acho muito interessantes. Eram 4 os irmãos, 3 mais famosos e tinha o mais novo, que era o Álvaro, que não chegou a participar das expedições, mas ele também foi um defensor dos direitos indígenas, mas ele trabalhava mais das cidades, muito envolvido com logística. Mas os 3 irmãos mais velhos são os mais famosos, né? Que é o Orlando, o Cláudio e o Leonardo. Eles participaram das expedições ainda na década de 50, era a chamada Marcha para o Oeste, que aconteceu ainda durante o governo do Getúlio Vargas. Eles tinham muito uma ideia de ocupar, de civilizar o Brasil, o interior do Brasil, então a região centro-oeste, a região norte. Então eles participaram dessas primeiras expedições, entraram em contato com várias populações indígenas do Xingu e entraram em contato, viveram lá durante muitos anos. E depois de muito pouco tempo, eles passaram a defender essa ideia de que os indígenas deveriam ter a sua própria terra, uma terra protegida em que eles pudessem exercer o seu estilo de vida, sua cultura. Então, eles vão participar ativamente dessa luta e em 1961 o parque vai ser criado. E é uma história épica, uma história incrível, porque ele nem deveria ter sido criado. 61, Jânio Quadros, olha o momento histórico, olha tudo o que está acontecendo, está prestes a acontecer o golpe militar. Os militares tinham uma outra filosofia, uma filosofia muito mais integralista, né? Queriam que as populações indígenas fossem assimiladas, que uma ideia muito deturpada de progresso, que as cidades se ampliassem, né? Fossem construídas cidades ocupadas por todo o interior do país. Mas mesmo assim, esse parque, a partir de todas as dificuldades, ele vai ser criado, né? Os irmãos Vilas Boas, que têm algumas polêmicas, são figuras que têm as suas próprias contradições, pertencem a uma época, mas que eu acho muito interessantes e que, gente, eu fui fazer uma pesquisa para gravar esse episódio, eu achei muito pouca coisa sobre eles na internet. Claro, tem as fontes oficiais sobre a terra indígena do Xingu, mas tem pouca criação de conteúdo, tem pouco vídeo. E é curioso, né? Eu acho que fala muito sobre como a gente não
não se importa muito com a história indígena, com a história de luta dos indígenas. Eu acho que isso diz muito sobre a nossa sociedade. E até para não servir de exemplo, né? Porque senão qual a mensagem que vai ficar? Agora a gente vai ter que defender direito indígena? Imagina se a moda pega, o que vai ser desse país, né? Então é uma forma de coação geral, né? Para evitar que isso se espalhe de alguma forma. E tem um Roda Viva famoso com Orlando Vilas-Boas. Ele faleceu no início dos anos 2000, gente. Teve uma vida longa. E tem um Roda Viva, eu não anotei, mas se eu não me engano é de 1999. E eu assisti e é constrangedor. Porque por mais que a gente possa criticar uma outra postura, uma outra fala do Orlando Vilas-Boas, ele tá, mas assim, quilômetros, anos-luz à frente de toda aquela bancada, da maioria, não de todos, mas da maioria daqueles jornalistas que têm visões tristes, assim, sobre os indígenas. As perguntas são do nível, mas como você tem certeza que os indígenas mais jovens não querem ser assimilados, não querem participar desse nosso mundo moderno e maravilhoso? Como que você pode saber? Então, é mais ou menos nesse nível. Só um comentário, um parênteses, não tem nada a ver. Tem, mas não tem. Outro Roda Viva constrangedor é um com o Mia Couto. Eu não lembro exatamente qual ano. Que é mais recente. É mais recente, eu acho que é 2010 pra frente, ali, década de 2010. Gente, e é assim, eu não aguentei ver. Eu lembro que eu tava vendo no ao vivo ali, eu desliguei, eu falei, meu Deus, sabe aquele constrangimento que você quer enfiar a cara num buraco e ficar escondido? Que vergonha Porque as perguntas eram nesse tom, eram assim, mas como é ser um autor em Moçambique? Existem livrarias em Moçambique? E como se o Brasil fosse a França, assim, como se, né, nossa, o mercado editorial do Brasil é a coisa que mais dá dinheiro na face da terra. É de uma arrogância, de uma incompetência as perguntas, constrangedor, não recomendo, tá? A não ser que você queira passar raiva. Fecho parênteses. Sabe quem tava nesse Roda Viva? Reinaldo Azevedo. Mas era antes ou depois da transição política que aconteceu? Mas não vou falar, já falei sobre ele em outro episódio, deixa quieto. Temos uma admiradora aqui no podcast, aparentemente. Eu não sei por que eu tô... Vem aí a próxima indicação da Luana em autores contemporâneos, vocês já sabem quem vai ser. Eu tô perseguindo, Deus me livre. Abafa. Mas é isso, é um Roda Viva constrangedor e eu acho que mostra como nós somos atrasados nessas discussões, nessas questões. Eu acho muito problemático a gente dizer, sei lá, os irmãos Vilas-Boas estavam à frente do seu tempo. Não, a gente é que estava muito atrasado. A gente é que estava... Eles também estavam atrasados, se você parar para pensar. Né? Mas a gente não tem moral. E umas perguntas, assim, tem uma outra pergunta que eu gosto muito, porque assim, o Orlando Vilas-Boas, ele é muito respeitoso e muito encantado com as culturas que ele conheceu. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. E aí tem um jornalista que fala assim, você parece muito embevecido, tudo para você em relação aos indígenas é perfeito. Então, na verdade, o que você queria é que a gente tivesse parado no tempo, que nem eles. Já que a gente aqui, a nossa sociedade é tão pior assim, nessa ideia de que eles são o passado, né? Os indígenas é uma civilização do passado e a gente é a contemporaneidade. O futuro. Exatamente, assim, terrível, gente, mas fecha aqui. Eu tô falando tudo isso porque, apesar de eu dizer que tem pouco material sobre a criação do parque, sobre essas figuras que foram importantes ali na época, tem um filme que foi lançado em 2012, chama Xingu. Ele foi dirigido pelo Karl Hamburger, fez até um certo barulho, tem atores bem conhecidos, Felipe Camargo, o Orlando Vilas-Boas, o Caio Blá, o Leonardo, então tem ali atores globais, atores bem conhecidos, e aí que eu vou fazer o gancho com o livro, porque o Yamaluí, que é o autor desse livro, ele assistiu esse filme e ele ficou muito triste, revoltado com a ausência do avô. O Nahu, ele não é mencionado, não existe esse personagem no filme, e ele sabe, né, ele sempre soube que o avô tinha tido um papel muito importante em toda essa história. Então, olha que incrível, ele decide contar essa história.
já que existiu esse apagamento em relação à figura do Nahu, ele vai contar essa história. O Yamalui, gente, ele não é um escritor de carreira, ele até já apoiou pesquisas, trabalhos acadêmicos, ele trabalha como tradutor, mas ele vive na terra do Xingu, ele cuida da terra, ele tem a família dele, ou seja, ele tinha outros interesses, outras coisas para fazer, mas mesmo assim, inspirado, né, por esse sentimento de revolta, ele decide escrever, e aí ele até conta sobre o processo dele. Ele não tem dinheiro para fazer esse livro, então ele começa a juntar bolsas família. Ele recebe os R$150 dele por mês, aí ele junta o máximo que ele consegue ao longo de um tempo. Quando ele junta ali uma quantia razoável, R$600, ele coloca tudo de gasolina, pega a moto dele, e aí ele vai para a aldeia de Bacairi, que é uma aldeia distante de onde ele vive, mas é um lugar onde o avô dele passou muito tempo. Então ele vai chegar nesse lugar e ele vai entrevistar vários parentes, então todos eles vão contar histórias do avô, inclusive a fonte principal dele, que é a dona Laurinda, que tem 104 anos de idade, e conheceu o avô dele. Então ela vai contar sobre ele, e aí ele reúne todo esse material, faz uma pesquisa de uma década, e aí ele publica esse livro, Dono das Palavras, que fala sobre o Nahu Kuikuro. Tem vários episódios aqui que são narrados, gente, mas eu separei três aqui para contar para vocês, que eu achei muito interessantes. O primeiro é da primeira vez que o Nahu vê um caraíba, como ele chama, um homem branco. Acontece quando ele tem 6 anos de idade, se eu não me engano, e esse homem branco chega em um hidroavião. O nome desse homem que chega é Vincenzo Petrulo. Ele é um antropólogo italiano, mas naturalizado estadunidense, que chega ali na região do Xingu, e ele está procurando o Percy Fawcett. Vocês já ouviram falar no Percy Fawcett? Você já ouviu esse nome, João? É uma história maravilhosa e ela aparece em muitos momentos do livro. É uma história que assombra ali o Xingu ao longo de décadas. O Percy, ele é um doido de pedra, um cara completamente maluco, um desses exploradores do final do século XIX, início do século XX, só que além de ser completamente pinel, ele era oficial do exército de Sua Majestade Britânica e também membro da Real Sociedade Geográfica Britânica. Então ele era uma figura importante. E aí ele acreditava em umas ideias muito doidas, gente. Ele acreditava que existiam cidades na América Latina que eram colônias de Atlântida. Era nesse nível as ideias dele. E aí ele decide, ele visita, ele vai para Bolívia, ele vai para a região do Xingu, da Amazônia, e ele descobre que existe uma cidade perdida de uma civilização muito antiga ali na região do Mato Grosso, que ele chama de Cidade Z. E aí ele fica anos procurando essa cidade, até que ele vai numa expedição e desaparece. Some, sem deixar vestígios. E desaparece ele, o filho dele, se eu não me engano, o filho mais velho, e um coadjuvante da história do Percy Fawcett, coitado, que estava lá de gaiato. Então todos eles desaparecem. Um mix aí de busca pelo Eldorado, dessa mitologia, né, na Amazônia do Eldorado, com um pouquinho de sebastianismo, talvez, né, de desaparecer numa luta pessoal e coletiva. Ele é uma das inspirações do Indiana Jones, João. E é uma figura, tem inclusive filmes, é uma figura, por alguma razão, adorada na Europa. Eu estou inclusive assistindo um filme que chama Cidade Z, eu acho, Cidade Perdida. Engraçado é que eles levam o cara muito a sério, assim, realmente. Eu lembrei de um livro que nós já comentamos aqui no podcast, que é o Coração das Trevas, né? Sim. O horror. Então, esse é o problema. Como ele desaparece e ninguém encontra o raio do corpo, então começam a circular essas histórias de que, na verdade, ele não teria morrido, que ele estaria vivendo ali com alguma população indígena, que ele descobriu esse raio dessa cidade perdida e está vivendo por lá. E como ele era uma figura conhecida, importante ali, muitas pessoas vão buscar ele, inclusive esse que o Nahu encontra quando é pequenininho, né? Esse tal desse Vincenzo que está lá à procura. A família dele manda gente para tentar encontrar o corpo. Então é uma história que nunca termina. Volta e meia vai aparecer alguém
procurando aí ou ele ou os restos mortais dele, né? O tal do Percy Fawcett. E aí eu queria contar essa história porque ela se desdobra. Então no livro a gente vai ter vários momentos. Porque o que acontece, gente? Olha isso. Depois de uns 15 anos, mais ou menos, ele desaparece em 1925. Só para deixar aqui uma data para a gente se localizar de que época que a gente está falando. Uns 15 anos depois, tem uma freira, uma missionária lá na região do Xingu. Depois eu vou falar sobre essa presença dos missionários também. Mas ela está por lá e ela encontra uma criança indígena que tem traços diferentes dos demais indígenas. Ela tem a pele mais clara e, na verdade, é uma criança indígena albina. Mas o que o raio da freira vai pensar? Que é um filho perdido do Percy Fawcett. Ela poderia pensar que é uma criança albina, mas não, ela vai pensar que é um filho perdido. E aí essa história se espalha, vai vir jornalista para entrevistar esse raio dessa criança, é uma adolescente na época. Depois eu também vou falar sobre isso, sobre a presença dos jornalistas na região do Xingu, guardem isso, mas vai muitos jornalistas. E aí o Assis Chateaubriand, que é uma figura bem importante aqui nesse livro, também vou mencioná-lo mais vezes, depois eu explico melhor, mas ele meio que orienta um jornalista a trazer essa criança, ele se chamava Tugipe, para Cuiabá. Tirar ele da sua terra natal, né, da sua população ali e levar para a cidade. E aí ele vai estampar capas de revista. Só ideia boa, hein? Só ideia boa. E é um pouco que é uma história trágica, porque vai ser péssimo pro Tugipe. Ele vai acabar morrendo assassinado numa espécie de uma briga de bar. É uma história que não termina muito bem. Mas na época se adorava essas histórias, né? Onde andará Percy Fawcett, o filho perdido. Imagine uma criança branca no meio da mata. Claramente ela precisa ser trazida de volta para a civilização. E tem todos esses desdobramentos, né? E aí uma outra história é que em 1952, então a gente já avançou um pouquinho no tempo, continua se procurando esse cara e o Orlando Vilas-Boas vai dizer que achou. Ele vai aparecer um dia do nada com uma ossada e vai entregar. Essa ossada existe até hoje, se eu não me engano, eu não anotei. Mas eu acho que ela está na USP. E o Orlando Vilas-Boas vai dizer que são os ossos do Percy Fawcett. E não dá para saber, na época não tinha como se ter certeza. Teve gente que mediu e disse que claramente não era, porque ele era um homem muito alto, os ossos eram de uma pessoa menor. Mas mesmo depois que apareceu outros recursos, por exemplo, o teste de DNA, a família do Fawcett se recusou a fazer, então ninguém sabe, mas quase ninguém acredita. Eu vi uma entrevista do Orlando Vilas-Boas dizendo que ele tem certeza que os ossos são dele. E aí é uma história assim, que tem inversões, né, gente? Então tem gente que diz que o Orlando realmente acreditava, tem gente que diz que o Orlando sabia que aquilo não eram os ossos, coisa nenhuma, mas o Orlando, ele sempre foi um articulador, ele era o cara da palavra. Então ele era o cara que se articulava com os povos indígenas, ao mesmo tempo ia para Brasília, conversava com os políticos, ele tornava tudo aquilo possível, ele sabia chamar atenção para o Xingu quando era conveniente para ele. Então que aquilo teria sido uma forma dele chamar atenção, atrair jornalistas ali para algo que ele precisava, né? Ele precisava dessa discussão midiática ali para os propósitos até da criação, da demarcação da terra. Então não se sabe. Mas no livro Dono das Palavras, existe uma versão, que é a versão coletada pelo Yamaluí, que os índios enganaram o Orlando, deliberadamente. A impressão que eu tive, que é uma interpretação minha, tá, gente? É que os índios já estavam de saco cheio disso, os indígenas, e aí eles não aguentavam mais esse povo chegando lá procurando osso, e aí tá aqui, ó, toma aqui esses ossos, é dele, deixem a gente em paz. E só lembrando que a gente defende aqui neste podcast que todo e qualquer indígena, na verdade toda minoria, tem licença poética para enganar branco e europeu. É uma vingança histórica sempre válida, Com tá? certeza. Então você aí que é um xamã, se quiser mandar um branco passar uma vergonha em público, falar, me enganar, mentir mesmo, na cara dura, só para ele passar vergonha, tá mais do que liberado. Você tá coberto de razão. Eu espero que tenha sido isso. Tá? Mas eu acho que assim, né, gente? A explicação mais simples geralmente é a correta. Ele foi devorado por algum animal, né? Isso aí. Tropeçou, bateu a cabeça. Morreu no rio, é isso que aconteceu. Europeu vindo fazer o quê no Xingu, entendeu? Então, procurou também um pouco, talvez.
Mas essa é a primeira história. Como eu disse, é um caso muito famoso, volta e meia aparece na história aqui do livro, porque até hoje se discute o raio do paradeiro desse explorador inglês, britânico. Aí a segunda história que eu queria contar é a história do próprio Nahu. Então ele é essa criança do povo Khoikhuro, vê, né, o Vincenzo chegar, esse primeiro Caraíba, mas o que acontece com o Nahu é que ele fica órfão muito cedo. Os pais dele morrem e aí ele é levado para viver com outros parentes em uma outra aldeia, que é justamente a aldeia Bacairi, que vai ser visitada pelo neto dele muitos anos depois para coletar essas histórias. E aí ele chega nessa aldeia e é outro lugar, né? Outro idioma, então ele vai ter que aprender outra língua, a língua Bacairi. E aí, só para abrir um parênteses aqui, gente, eu acho esse livro muito feliz em mostrar como essas diferentes populações do Xingu têm culturas muito distintas. Falam línguas diferentes, às vezes essas línguas são próximas, são de um mesmo tronco, às vezes não. Às vezes são línguas que não se relacionam com nenhuma outra língua ali da imediação. Os costumes são muito diferentes. Tem uma parte que eu acho curiosa, só para dar de exemplo para vocês. Se eu não me engano, é com os irmãos Vilas Boas, mas posso estar errada, tô indo de cabeça aqui. Mas o Nahu acompanha os irmãos numa aproximação com uma outra população indígena, com outro povo. E eles notam, né, tanto os indígenas que estão presentes quanto os próprios brancos que estão ali, que as mulheres daquele povo têm uma sensação de asco o tempo inteiro de estar perto deles. Elas querem evitar qualquer tipo de proximidade, elas não querem nem ficar muito próximas fisicamente, elas têm nojo deles. E aí eles vão entender que essa população específica não come carne vermelha. Na verdade, estou até falando errado, não é que eles não comem carne vermelha, eles não comem carne de mamíferos. E eles acham um costume meio bárbaro, assim, você matar um bicho, ver o sangue escorrendo, deixar a carne secando, depois se alimentar, eles acham aquilo meio repugnante, assim, então eles não querem ficar perto de quem tem esse costume bárbaro. E é muito específico daquele povo, daquela região. Então, como é rico, cada lugar tem as suas especificidades. Então eu acho isso muito bom no livro, de verdade. É assim, é uma pincelada de cada cultura, mas ainda assim dá pra gente essa dimensão da riqueza cultural que existe em todo esse território, né? Mas o Nahu vai viver então com os Bacairi, vai aprender, ele tem uma óbvia facilidade com idiomas, porque aí ele vai ser fluente no próprio idioma dele, na língua Bacairi, e a aldeia Bacairi, ela já está muito mais, não sei que palavra usar aqui, ocupada por pessoas brancas. Então tem justamente muitos missionários ali. A gente comentou no episódio passado, no Pachinko, como é violento você negar o nome de uma pessoa. Ali isso acontece, o Nahu inclusive ganha um nome cristão, né, que é de José Afonso, mas Nossa. Isso só é mencionado no livro, ele nem, enfim, Nahu, né, o nome dele é Nahu Khoikhuro. E então tem muitos brancos ali, tem muitos missionários, e o Yamalui, que é o autor do livro, ele vai ser categórico, assim, esses missionários estão destruindo a cultura Bacairi, muitas das coisas vão ser perdidas, muitas das coisas podem ser recuperadas, resgatadas, algumas outras não. Então essa presença só por si só já é muito violenta, né? Essa imposição da religião, dos costumes, já é muito violenta. Então ele fica ali, mas ali também existe um posto do antigo SPI, né, que é o Serviço de Proteção ao Índio. Então ali ele vai aprender o português por um impulso, assim, ele gosta de aprender idiomas, então ele decide aprender ali a língua portuguesa, e aí que ele se torna uma peça-chave em todo esse momento histórico do Brasil, porque quando os irmãos Vilas Boas chegam ali, para eles é muito conveniente que o Nahu exista, porque ele já fala 2 línguas indígenas e fala o português, então ele serve como tradutor. Olha que importante, ele vai mediar as relações ali, não só entre os caraíbas e as populações indígenas, mas entre as próprias populações. E aí ele vai conhecer vários sertanistas, os irmãos Vilas Boas, mas outro também, o primeiro que ele vai travar uma relação mais próxima se chama Nilo Veloso. E vai ser o Nilo que vai falar isso, você vai ser um cara muito importante, você vai ser uma liderança do Xingu. Mesmo que você não seja um chefe, você não tenha esse papel no seu povo, você é o dono das palavras.
Você é a pessoa que vai ser essencial para que essa comunicação exista. E eu acho muito bonito, porque, assim, claro, a gente está falando de um contexto específico, de uma das realidades indígenas ali existentes, mas no fim é uma exaltação do tradutor, né? Como é bonito esse papel de você poder apresentar outros mundos para pessoas que não falam aquela língua. Eu achei uma defesa muito bonita sobre a tradução. Muito bonito, muito lindo. Você poder intermediar relações entre povos. Olha o peso que tem isso. Ser um intérprete, né? Fazer essa ponte. E aí é muito graças a ele que o parque existe, que a terra indígena do Xingu existe. Porque ele foi esse grande articulador. Não só pela sua capacidade de falar outros idiomas, mas pela sua natureza mesmo, a sua capacidade de articular, de se expressar, de mediar conflitos. Então ele vai ter todas essas características. E aí, queria falar, né, sobre essa importância dessa figura do Nahu. E queria contar aí a terceira história aqui que eu separei para falar como foi importante esse trabalho desses sertanistas, né, que foram para a região do Xingu. Eu vi algumas entrevistas que eu achei até bem interessantes dos Vilas Boas, que eles falam assim, no fim era melhor ninguém nunca ter chegado aqui. Mas já que vão chegar, os brancos vão chegar, que pelo menos não seja a gente. Então, eles tinham uma frase de chegar primeiro. É tudo que a gente pode fazer. Vamos chegar primeiro para tentar que esse contato seja o menos traumático possível. Então, eu acredito que existia ali um idealismo mesmo. Eles tinham, mesmo que de vez em quando eles tenham feito ações que possam ser questionadas, existia uma nobreza ali de propósito. Eu acredito nessa nobreza, mas não de todos. E aí eu queria contar a história de uma mulher indígena, que é a Jacuí, e de um desses sertanistas, que se chama Aires Câmara. A moça Jacuí, ela se chama Jacuí Calapalo, então ela é da população do povo Calapalo. E o que acontece, João? Olha essa história. O Aires Câmara, ele está desde o início das expedições, da marcha para o oeste. Então ele já estava ali... Como é que se fala quando você está a serviço de alguém? Quando ele estava subordinado aos irmãos Vilas Boas, desde o começo, e ele se interessa pela Jacuí. Ele decide que ele quer casar com ela. E isso é problemático em vários níveis, mas uma das problematizações é que quando ele conhece a Jacuí, ela tem 13 anos. Nossa Senhora! Eles vão se envolver mais velhos, ela tem 19 quando ele faz o pedido, mas ainda assim estranho, né? Imediatamente tenho crise de ansiedade. E naquele momento era proibido o casamento entre indígenas e pessoas brancas. Não podia acontecer e ele queria casar na igreja, no civil, ele queria ali todo o rito. Existiram, claro, outros sertanistas que se envolveram com mulheres indígenas, infelizmente, mas ele queria o rito, né? Ele queria o papel, toda a burocracia. Não podia. Todo mundo foi contra, os Vilas Boas, o Darcy Ribeiro, todo mundo era radicalmente contra, mas ele insistiu. Em algum momento essa história se tornou pública. E aí entra Assis Chateaubriand de novo. O mesmo rapaz que ficou encantado lá com a história do Tugipe, da criança branca no meio da selva, ele decide transformar isso em uma grande história para vender revistas para o Brasil inteiro. O Assis Chateaubriand, o nosso cidadão Kane brasileiro, ele era dono dos Diários Associados, né, que era um gigantesco conglomerado de mídia, da revista O Cruzeiro também. Ele era um dos homens mais poderosos da primeira metade ali do século XX no Brasil. E ele agarra essa história, gente. E aí ele começa a publicar matérias sobre esse amor proibido entre a mulher selvagem e o homem civilizado, né? E começa essa história, vai ficando tão famosa que em algum momento o ministro da Agricultura da época resolve que eles vão casar. Ele dá ali uma permissão excepcional para que esse casamento aconteça. E aí Chateaubriand manda um avião
lá pro povo Calapalo, pega, né, a Jacuí, mais o cacique, não lembro exatamente, mais outros indígenas. Eles chegam no Rio de Janeiro com araras nos ombros. É o combo completo, né, gente? E piora, gente, ela vai ser mandada para salão de beleza, então ela vai ter o seu dia de princesa. Se você já casou, foi madrinha, você está familiarizado com essa terminologia. Então, fazer maquiagem, né, comprar vestidos. E eles vão casar simplesmente, João, na Igreja da Candelária, com um cortejo de milhares de pessoas acompanhando esse casamento, fotógrafos. Então, assim, é um grande circo midiático. O Chateaubriand é uma das pessoas que levam ela para o altar. Do nada. Muitas camadas, né? Muitas camadas. E aí eles se casam e, infelizmente, a Jacuí, ela vai engravidar do Aires Câmara e ela vai morrer no parto. Então, ela morre muito novinha, a bebê sobrevive, é uma menina, e aí o Aires Câmara dá para a família dele cuidar, ela vai ser criada no interior do Rio Grande do Sul e jamais vai entrar em contato com o povo, né, a aldeia ali da mãe dela. Esse é o final da história. E isso, gente, é apresentado como uma grande história de amor. O Aires Câmara chega a escrever um livro, tem um livro dele, saiu pelo Círculo do Livro, inclusive, em que ele vai descrever sobre a nudez casta de Jacuí, sobre a sua beleza, seus longos cabelos. Mais longos que o talhe da palmeira. Não é? Já ouvimos isso antes? Talvez. Mais doce do que o favo da jati. Eu já li uma história parecida em algum momento. Só que isso acontece em 1952. Então, pleno século XX, isso está acontecendo. E é terrível, porque assim, ao mesmo tempo que ela é esse ideal de beleza cândida e pura, ela também, ele descreve ela como uma selvagem do tempo das cavernas, pela qual ele se apaixona, né? Então, assim, problemático em todos os níveis. Essa história vai sair, inclusive, na imprensa internacional. Na Time dizem que é a Pocahontas brasileira. Podiam ter falado que é a Iracema, né? Podiam ter decolonizado pelo menos essa referência, poxa. E eles não tiveram essa intenção. Mas hoje em dia a história da Pocahontas é bastante problematizada também, né? A gente já tem outras construções, né, a respeito da Pocahontas. A própria Iracema, né? Eu acho que esse indianismo do romantismo, ele envelheceu muito mal. O romantismo envelheceu muito mal em vários aspectos. Mas eu acho que na questão do indianismo é ali o calcanhar de Aquiles, né, do romantismo. Ali a questão, obviamente, da escravidão, da negritude, como que ele ignorou, né, na prosa. Mas o indianismo... Iracema é um livro que depois de mais velho, quando a gente relê... E digo por mim, assim, em sala de aula hoje é um livro que eu evito, eu não recomendo a leitura, mas... acho importante fazer essa reflexão, sabe? Fazer análise de trecho e mostrar que, olha, isso aqui é um absurdo, tá? Isso aqui envelheceu muito mal. Vocês entendem a complexidade disso aqui? O quão errado é retratar dessa forma, né? Como eu falei, né? Essa história toda é apresentada como uma grande história de amor, dois mundos que se encontram, né? Mas, hoje em dia, com a internet, com o acesso que a gente tem a outras vozes, a gente tem as versões indígenas dessa história. E eu encontrei algumas, eu queria falar para vocês de uma delas que eu encontrei, de um homem chamado Tacumã Cuicuro, também do povo Cuicuro, que ele vai contar essa história de forma totalmente diferente. Esse tal desse Aires Câmara, ele queria casar com uma indígena, qualquer uma. Então ele tentou várias outras, mas ele chegava, pedia, né, para a família ou para o chefe ali, para o líder local, e ele não conseguia. Então a Jacuí foi a terceira indígena que ele tentou à mão. E aí ele fez um acordo de fato com essa família, negociou ali alguma coisa que a gente não sabe muito bem, a família de fato concedeu essa permissão, e a Jacuí não queria de jeito nenhum, ela chegou a fugir, ela se escondeu na mata durante muito tempo para não casar, ela ficou muito assustada com tudo que estava acontecendo. Imagina você ser tirada do seu lugar, da sua terra, das pessoas que te amam, que te protegem, da sua rede, e ser enviada para a Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, com 10 mil pessoas ao redor, tirando fotos, falando com você. Deve ter sido uma experiência
bastante traumática, né? Toda a questão ali da maquiagem, como essa maquiagem era uma maquiagem que embranqueceu ela, tinha esse intuito, né, de apagar ali os traços indígenas. Ele até salienta alguns termos, né, que finalmente aquela mulher conhece um refinamento que até então lhe era desconhecido, usa alguns termos assim. Fala sobre estupro, né, no fim é uma história de estupro, e vai falar também, que eu achei bem interessante, como ela vai ser representada, como ela vai ser apresentada nesses veículos de comunicação. O Cruzeiro, nesses jornais, são sempre fotos nuas, de nu frontal, são sempre fotos em que ela está muito exposta, algo que culturalmente para aquela população não é um grande problema, mas que para a gente tem uma outra leitura, tem um outro contexto, e que o Aires Câmara ele tinha muito essa necessidade de mostrar ela nua. Então as fotos é sempre ele segurando ela pelos ombros, mostrando o corpo, como se ela fosse, desculpa o termo, gente, mas um troféu. Ela é o troféu ali do homem branco que conquistou, sempre num viés muito de exotismo, né, de conquista, olha o que ele conseguiu ali no Xingu. Então, assim, bem doloroso de ler, mas é muito interessante, né, a gente está falando de coisas boas da contemporaneidade, com certeza essa é uma das coisas boas, a gente lê essas narrativas através de outras perspectivas, né, outros pontos de vista. Então, tem essa história aí de como ela foi apresentada, né? E ele inclusive fala que muitas das fotos dela parece que você está vendo uma foto de revista masculina, assim. E a retomada da narrativa, né, Lu? Quão importante é isso? A gente está vivendo um momento em que, minimamente, a gente sabe que ainda tem muito desafio pela frente, mas em que esses povos, essas populações, e aí vale para várias minorias sociais que foram historicamente silenciadas, agora, no século XXI, começam a ter oportunidade de mostrar o lado de serem ouvidas, né? De conseguir finalmente quebrar de alguma forma essa bolha e reassumir a própria narrativa para fazer o que você falou, né? Fazer essa ponte, porque na verdade eles sempre tiveram a própria narrativa, mas isso não chegava para a gente. E agora, finalmente, isso começa a chegar. E aí eu queria fazer um gancho com o próprio livro aqui, com o Dono das Palavras, porque tem essa beleza, né, de ter sido escrito por um indígena, a partir de um sentimento muito legítimo de revolta, a história do avô dele que não foi contada. Então ele decide que ele vai contar essa história, né, ele vai contar a história do avô. E aí tem um segundo apagamento aqui que ele trabalha contra, e isso eu ainda não mencionei, que é o seguinte, João, esse livro é uma edição bilíngue, português cuicuro. Então a gente vai ter os trechos, né, os capítulos escritos sempre nos dois idiomas. E isso é tão fantástico, gente, porque assim, é uma chance de eu, aqui do alto da minha ignorância, ter contato com a língua cuicuro. Então, para mim, foi muito interessante, mas a contrapartida é mais interessante ainda, que esse texto pode ser usado em escolas das populações indígenas. Então, dentro do povo cuicuro, os educadores, professores, professoras podem utilizar esse livro para contar parte da história, para contar a história ali da criação da terra do Xingu, para contar a história do Nahu. E é tão raro, né, Lu? Até no mercado editorial brasileiro, assim, você ter publicações bilíngues que utilizem idiomas indígenas. A gente está acostumado com bilíngue. Tô puxando de cabeça, eu não lembro de nenhuma, não. Ou 100% no idioma indígena, né? Isso é muito incrível, gente. Essa edição, ela tem apresentação do Carlos Fausto, que é um estudioso, e ele faz as notas também. Então, várias dessas histórias que eu tô contando são só mencionadas, né, pelo Yamaluí, e aí ele vem dar uma contextualização maior. Mas ele fala isso, né, que ele é um livro também contra o apagamento do idioma cuicuro. Porque agora esse idioma está registrado. Esse idioma está num livro. E a gente sempre fala isso, né, sobre o poder que a literatura tem de trazer certos registros, não só de proporcionar o contato da gente com outros pontos de vista, outras culturas, mas também o registro mesmo, né? É claro que
a simples existência da literatura não basta, a gente precisa pensar nas nossas ações que acabam sendo políticas também, o que a gente faz ativamente para ajudar na luta pelos direitos civis das populações indígenas, em quem que a gente vota, tudo isso é muito importante, mas a literatura também tem esse poder, né? De trazer, de eternizar aqui, de trazer certas pautas. Então eu fiquei muito emocionada, assim, eu achei o máximo ter um livro escrito em Kuikuro. Eu achei muito incrível. Muito bonito. Toda a narrativa, né? Toda a história do livro. E é um relato, né? Como eu falei, são essas várias histórias do avô que ele coletou. É um livro que para mim ganha muito na pesquisa. Então é legal dele citar algum acontecimento e depois você ir pesquisar, caçar informações. Eu não tenho muito conhecimento, vergonhosamente, eu não sabia quase nada sobre o Xingu, ainda não sei, mas precisei pesquisar muita coisa. É um livro que exige essa leitura um pouco mais ativa, mas é uma história fascinante, gente. A gente realmente deveria falar mais sobre isso, contar essa história, discutir sobre isso. Eu fiquei muito interessada, agora eu quero ler outras coisas também. Quero até ler livro do Orlando Vilas Boas, já comprei aqui, mas fiquei com uma certa obsessão. Assim, eu fiquei fascinada por esse livro, gente. Eu gostei demais. Que legal, porque a gente já comentou aqui em outros episódios de autoria indígena, né? E é uma das questões que a gente sempre comenta de como ainda é difícil você encontrar uma literatura adulta produzida por indígenas, sendo publicado por grandes editoras no Brasil, porque tem uma tendência das editoras de catalogar como nicho, assim, tem muita coisa infanto-juvenil, tem muita coisa de não ficção, tem muita coisa, né, de não ficção no sentido histórico ou religioso, de explicar determinadas religiões de matrizes indígenas, mas assim, o relato ou essa literatura narrativa para um público adulto, ainda parece que assim, as editoras ainda resistem bastante a publicar esse tipo de narrativa escrito por autores indígenas, né? Então, que bom que tenha um contra-exemplo aí para a regra e que sirva de estímulo para que outras editoras deem voz, né, para essas pessoas também. E pela Todavia, né? Que é uma editora muito grande. Eu comprei e-book. Então, assim, bem fácil de conseguir. A gente já até recomendou outros autores aqui indígenas que eram mais difíceis de conseguir. Eu lembro que eu indiquei a Eliana Potiguara, que você precisa comprar, pelo menos o livro que eu li, né? Você precisa comprar o livro direto com ela, não tá por uma grande editora. Então, nesse caso aqui, é bem mais fácil de conseguir. Eu queria recomendar muito também, gente, o perfil da Maíra. Ela se chama Maíra Sigvalt. Maíra com Y. E o Sigvalt é Sigwalt, que é ela já produz conteúdo para a internet há muito tempo, inclusive ela ficou muito famosa na produção de conteúdo de fantasia, mas de uns anos para cá ela tem feito muitos vídeos sobre literatura e representação indígena na cultura pop, então ela dá várias dicas. Maravilhosa. Eu peguei esse livro como dica dela, ela está inclusive publicando livros também. Ela é descendente Caigangue, é uma descendente de indígenas também. Então, assim, o perfil dela é perfeito, genial, gente, eu recomendo muito. E ela, inclusive, eu acho mais difícil ainda de conseguir ficção adulta escrita por indígenas, né? A gente acaba encontrando mais infantil, quando a gente está falando especificamente sobre ficção, né? E ela deu algumas indicações, eu até já li, vou trazer aqui para o podcast no futuro, mas fica super recomendação do perfil dela, gente, ela é uma rainha. Quem sabe um outro episódio aí de autoria indígena, hein? Acho que seria uma ótima pedida, podemos sim. Sempre bom. Mas é isso, gente. Comprem, leiam. Eu fiquei pensando que eu também gostaria que esse livro tivesse feito mais barulho, talvez. Não sei se ele fez e não chegou em mim de alguma forma, mas eu fiquei muito feliz com essa leitura, assim, recomendo demais. Eu não conhecia o livro. E olha que, assim, tudo bem, claro que a gente não conhece tudo, não tem essa arrogância de achar que, nossa, tudo que sai no Brasil... Passa por mim. Mas é uma ideia de que a gente que gosta de livro, que acompanha, isso chega pra gente de alguma forma, os lançamentos, assim, mesmo que você perca ali o mês do lançamento, você vai numa livraria, você vê o livro numa posição de destaque, né? E esse eu também não sabia da existência, Lu, te agradeço pela indicação aqui, e acho que mais do que justo
ter um episódio só pra ele aqui. Tá mais do que justificado. Agradecer a Maíra, né? Ela que deu a indicação. E uma última coisa que eu esqueci de mencionar, o livro tem fotos também. Olha... Então tem fotos bem interessantes. A foto do Tujipe, que era a criança indígena albina. Tem várias fotos do Nahu. Tem fotos do Nahu com autoridades, com presidentes, com Fernando Collor. Sabe? Ele até menciona no livro que antigamente era moda dos presidentes tirarem fotos com as lideranças indígenas e que acabou essa moda. Desde o Fernando Collor nunca mais aconteceu. Olha que curioso. Às vezes deu azar, né? Joguei aí pro universo. Mas tem fotos bem interessantes ali também. Então, assim, gente, é um livro que eu gostei muito, assim, tava ansiosa aqui para recomendar para vocês. Maravilhoso, Lu. Maravilhoso! Episódio de 1 hora, ó. Chegamos. E fica a nossa homenagem para os tradutores, né, João? Eu acho esse livro uma grande homenagem para os tradutores. Tem uma imagem bonita, né, pro tradutor. Graças aos tradutores que a gente faz esse projeto, que a gente indica livros, que a gente lê, né? Então, fica aí o nosso agradecimento. Que se dependesse dos meus conhecimentos linguísticos... Não, da minha poliglotia, ficaria por aqui. Ficaria também. É isso? Mas é isso, gente. Então, próximo episódio, mais 3 livros de autores contemporâneos. Os recados de sempre. Curta a gente, compartilhe, comente, indique, reposte. Qualquer ajuda, mais do que ajuda, qualquer relação que você estabeleça com a gente adora, a gente responde sempre que possível. Todos os 8 ouvintes que a gente responde, fazemos questão de manter essa comunidade ativa. A gente tem um Apoia-se, todos os links são disponíveis na nossa rede social, a gente sempre deixa também nas legendas, tanto no Spotify quanto no YouTube. Temos um canal no YouTube agora, então você pode assistir por lá também, comentar, engajar a gente de alguma forma. A gente agradece toda a participação e toda a interlocução que vocês estabelecem com a gente, é muito legal. Comenta se você já leu, qual autor indígena você recomenda. A gente já comentou aqui, acho que os clássicos contemporâneos, o próprio Krenak, o Munduruku, a Márcia Cambeba, a Eliana Potiguara. De cabeça eu lembro desses, mas talvez já tenha tido mais aqui. Qual ou quais autores a gente deve ler, e quem sabe a gente não faz um episódio aí de autoria indígena. É isso, recomendem, né? Conta pra gente se você gosta. Se você gosta da ideia. Eu tô na pegada aqui, gente. Qual vai ser a palavra, João? Não sei, você que tem que propor. Pode ser alguma... Legenda. Pode ser. Legenda. Ou SAP. O que você prefere? Tecla SAP? Também é uma boa. SAP é bom, gosto de SAP. Tecla SAP. SAP, se vocês chegaram até aqui. Hoje só para os bravos, meio bravos, porque 1 hora eu acho que até que foi fácil. Já tivemos desafios maiores aqui nesse canal. Exato. Gente, obrigada aí pela companhia. Semana que vem voltamos aqui à programação normal. Estão trazendo 3 livros de autoria contemporânea. E torce pela gente, pra gente conseguir colocar a nossa vida no prumo. Nos eixos, gente. Torçam pra eu não ficar gripada também. São tantas possibilidades que é isso. São muitas torcidas. Beijo, gente. Boa semana. Beijo, gente. E até. É isso. Um beijo da Anitta.